Então, mais uma vez, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, dia 10 de julho de 2024, até aqui o Senhor tem nos dado a sua graça e temos caminhado. Nós vamos continuar conforme a aula passada, né? Eu tenho tratado de assuntos que são importantes para estudarmos a Bíblia. Nós vimos a progressão teológica, nós vimos sobre a cosmovisão, ou também chamada visão de mundo. No último estudo nós abordamos como o sensório pode dificultar nosso entendimento. Eu creio que todos vocês lembram daquele termo cristão sensual. O cristão sensual não é a questão da sensualidade, é a questão do sensório. O cristão sensual é aquele ou aquela que se deixa levar mais pelas suas sensibilidades do que pela palavra de Deus. Ou seja, é aquela pessoa movida por arrepios, movida por sentimentos, e não por aquilo que diz a palavra. Devemos evitar isso. Mais detalhes olhando a aula passada. Vimos também sobre o subjetivismo e o objetivismo na leitura da Bíblia. Vez por outra nós será exigido de nós enquanto leitores que observemos o texto bíblico com maior objetividade do que com subjetividade, ou seja, olhando o texto por aquilo que ele quis dizer, pela sua literalidade. E que precisamos, portanto, observar essa literalidade do texto bíblico, observar as regras, né? O substantivo é substantivo, o verbo é verbo na palavra de Deus. Não é porque é a palavra de Deus que os termos ali terão um efeito místico. Não, é um texto escrito, precisa ser respeitado enquanto texto escrito. Bom, esses últimos itens nós vimos por meio do conhecimento das Escrituras no livro do Sproul. Nós vamos continuar com este livro, com alguns insights que ele tem, que podem nos ajudar sobre a maneira como nós estudamos a Bíblia. Então hoje nós vamos dividir os estudos em dois blocos, né? Cada bloco com duas partes. No primeiro bloco nós vamos estudar sobre a Bíblia e a cultura. Vamos ver como o método histórico gramatical ou gramático histórico influencia a nossa leitura da Bíblia. E também vamos ver a importância, afinal de contas, é importante saber que data foi escrito determinado livro. É vital isso ou isso é periférico? Podemos passar sem. No segundo bloco nós veremos sobre as regras de observações do texto bíblico e descritivo. Existem alguns termos que ocorrem ali no texto bíblico que eles estão mais ligados ao fenômeno. Veremos o que é isso. E também devemos ter cuidado com aquilo que é implícito. Nós temos uma tendência de, quando a Bíblia deixa uma lacuna, nós vamos preencher essa lacuna. Então nós vamos ver se isto deve ser feito ou não. Portanto, vamos hoje ver esses dois grandes blocos, começando pela Bíblia e a cultura aqui. Vamos uma pequena introdução. Muitas vezes sentimos dificuldades em entender o que a Bíblia está dizendo, porque trazemos conosco uma enorme bagagem extra-bíblica. Esse é provavelmente o maior problema de condicionamento cultural que enfrentamos, ou seja, a nossa cultura nos condiciona. Nenhum de nós consegue deixar de ser filho, ou ser um filho ou filha do seu tempo. Essa foi uma das razões que levaram os reformadores a procurar acercar-se da exegese bíblica. O que é a exegese bíblica? A exegese é o estudo do texto olhando a sua gramática. Proximamente podemos dizer isso. Em termos de um ideal de tábula rasa, né? A ideia é que eu possa ir ao texto esvaziando-me do que é possível para entender o texto. Na verdade, é muito difícil, porque nenhum de nós é uma tábula rasa. Esta é uma expressão de um filósofo, salvo engano, John Locke, que não se traduz na realidade. Ninguém aqui é uma tábula rasa, todos nós temos expressões, mas a ideia é que nós venhamos ter consciência das nossas impressões. Esperava-se que o intérprete se esforçasse ao máximo para fazer uma leitura objetiva do texto, usando a abordagem gramático-histórica. Então, há muitos elementos aqui que precisam ser desdobrados. Primeira ideia de condicionamento cultural. Não adianta o quanto nós nos esforcemos, nós não podemos esquecer que o arroz e feijão é a comida básica do brasileiro.
Então às vezes nós temos dificuldade em entender a apreciação culinária, a dieta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as questões bastante diferentes. Alguém usar uma dieta de gafanhoto e mel silvestre, né? Ou o fato de comer ervas amargas, né? Essas são algumas questões dietéticas que precisam ser apreciadas, e muitas vezes algumas delas fazem parte do texto bíblico, e às vezes a gente não percebe. O nome de Esmirna, uma das igrejas, com a carta, como uma das igrejas que a carta de Apocalipse se dirige, né, tem o nome de amarga, né? E quando você vai ler um pouco sobre Esmirna, perceberá que a situação era dura mesmo da igreja de Esmirna. Então às vezes o texto bíblico ele utiliza os termos culturais do momento juntamente com o seu conteúdo para transmitir uma ideia, e o leitor precisa estar atento a essas nuances. A exegese, como eu disse, é um olhar mais gramatical do texto, e buscando o objetivo. Este foi um dos exercícios de João Calvino. Quem tiver curiosidade, apenas comprar um comentário de João Calvino sobre os vários livros do Novo Testamento e perceberá que ele aborda o texto pelo próprio texto. Mas vamos ver hoje, agora, dois passos aqui que ajudam a lidar com a Bíblia e a cultura. Hoje o estudo é um pouco mais denso, porque ele é bastante rígido no que toca às ferramentas, mas a gente vai caminhando aos poucos para tentar traduzir isso em valores devocionais para todos nós. Então vamos ver primeiro o método gramático histórico. O que é isso? Bom, como o nome sugere, esse método focaliza a sua atenção não apenas nas formas literárias, mas também nas construções gramaticais e nos vários contextos históricos dentro dos quais a Bíblia foi escrita. Então, por exemplo, as estruturas gramaticais determinam se as palavras devem ser interpretadas como perguntas, interrogativas, ordens, imperativas ou afirmações indicativas. Observemos esse segmento presente na carta aos Romanos, que diz assim: Evangelho de Deus. A pesquisa gramatical determinará se Paulo está dizendo que ele vai comunicar o Evangelho sobre Deus, ou se ele vai pregar um Evangelho que vem de Deus e pertence a Deus. No caso, a estrutura grega revela um genitivo, termo que expressa posse, um genitivo de posse. O que significa isso? Os termos gramaticais, eles precisam ser observados porque o seu formato acaba traduzindo um conceito que é caro à mensagem também, não é um detalhe. Aqui o autor, Sproul, está jogando para a língua grega. A língua grega, diferente da língua românica, da nossa língua portuguesa, é uma língua declinada. Então, o que significa isso? Significa que dentro do substantivo agrega-se uma partícula, que por meio dessa partícula você identifica se o termo que está sendo utilizado é um termo de posse ou é um termo de procedimento. Para nós isso é muito estranho, porque os termos eles geralmente são fora da própria palavra. Mas, por exemplo, é como usar um termo que ele está dizendo de posse. Quando eu digo que alguma coisa eu lembrei, em inglês isso é perceptível, quando uma padaria pertence a alguém, padaria do José, seria padaria apócrifo S, José, coloca, não sei se vocês já viram essas conjunções em inglês em placas, né? Então é quase isso, é uma palavra, uma partícula anexada a uma palavra que indica posse. Então o grego ele é muito técnico nisso. Então quando eu leio um nome e coloco um objeto próximo desse nome, dá para saber pela palavra que esse objeto é dessa pessoa. Por exemplo, Ricardo Câmara. A língua portuguesa não tem relação. Ricardo é uma coisa, câmera é outra. Ricardo é substantivo, câmera também é substantivo. No grego tem Ricardon. Então esse on é uma partícula de posse. Então Ricardon, câmera. Então a câmera é do Ricardo, né? Ou um termo, ou outros termos parecidos, tanto de posse quanto também
de vocativo, né, de dizer algo como gritos, né? Isso, a língua grega tem essas partículas, genitivos, vocativos, de chamar. É uma língua diferente da nossa. Não apenas a língua grega, existem outras línguas que também têm este mesmo formato. Então, ele está usando essa expressão Evangelho de Deus. Quando eu leio isso, eu estou dizendo que o Evangelho pertence a Deus ou o Evangelho vem de Deus? De acordo com a mensagem, isso vai ser importante. Esse detalhe, essa nuance, vai dar o tom da passagem. Pode não significar muito para nós agora, tirando do seu contexto e olhando meio que dentro de um laboratório, mas essas estruturas gramaticais, por vezes, elas vão fazer toda a diferença no texto. Por isso que o método que nós usamos para estudar a Bíblia é esse método gramático histórico. Vou dar mais um exemplo. Se você procurar nos nossos estudos de quarta-feira, você verá que nós expomos a carta de Apocalipse. Então nós usamos apenas o texto de Apocalipse. Foi uma abordagem bastante textual, bastante histórica e gramatical, aquilo que está dentro do livro de Apocalipse para os leitores de Apocalipse. Não foi feito nenhum tipo de ligação com o livro de Daniel, que é o que muito se faz no pentecostalismo ou com alguns outros profetas. Quando foi feito algum tipo de conexão, era porque o autor reivindicava isto. Vou dar um exemplo bastante simples, a marca da besta, o 666, que é dito que esta marca da besta, ela é colocada na testa e na mão. Este é um jogo de intertextualidade. O autor está fazendo uma paródia. O que é uma paródia? É um canto paralelo, está fazendo um paralelismo com outro texto, que é de Deuteronômio 6, verso 4 em diante, onde a palavra de Deus deveria ser impressa no fiel, na mão, na testa e na porta. E o autor de Apocalipse, sabendo disso, recorta esse texto e aplica nos seguidores da serpente, que tem a devoção da serpente expressa na sua forma de fazer as coisas, por isso a marca na mão, e pensar na serpente, por isso a marca na testa. Então, nós não vamos buscar literariamente um 666 que as pessoas vão marcar, né, voluntariamente. Não é esta a ideia do texto, mas de que o autor de Apocalipse está chamando a atenção de que os devotos de Deus, em Deuteronômio no capítulo 6, está sendo usado como referência para ser como marca de devoção da serpente. Se os devotos de Deus vivem fazendo as ações de Deus, por isso as marcas da mão e pensando como Deus, o da serpente fazem as ações da serpente pensando como a serpente. Está vendo? Isso é um pouco da abordagem histórica gramatical. O próprio autor reivindica que nós venhamos ao texto, não é uma inferência aleatória ou arbitrária do leitor, é o autor que mostra marcas no texto. Isto faz com que eu precise retornar para tentar entender a mensagem. A análise histórica está envolvida aqui. Ela envolve busca do conhecimento do cenário e da situação em que os livros da Bíblia foram escritos. Este é um requisito para compreender-se o que a Bíblia queria dizer no seu contexto histórico. Perguntas sobre a autoria, data e destino dos livros são importantes para os esclarecimentos do seu significado. Se sabemos quem escreveu determinado livro, para quem foi escrito, sob quais circunstâncias e em que período da história, essas informações nos auxiliarão grandemente a minorar nossas dificuldades para compreender o livro em questão. Então, quando eu conheço esses aspectos do texto a qual eu vou, eu consigo compreender o motivo de ser escrito. Então, por exemplo, se você olhar a carta aos Gálatas, a carta da Galácia, é um tom bastante duro. Paulo está dizendo: insensatos Gálatas, quem vos atormentou, quem vos convenceu, a agirem desta forma, tendo começado no espírito, agora vocês agem na carne. Um tom bastante duro. E você não vê esse texto, um tom duro e severo como esse, sendo escrito na carta de Filipos. Ora, se você sabe
que a carta da Galácia se refere às primeiras igrejas que Paulo pregou o evangelho, nas cidades de Icônio, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, naquela parte da Ásia ali, você sabe que foram os frutos da primeira viagem missionária. Paulo reivindica que essas igrejas estejam à altura do trabalho que ele empreendeu, são seus primeiros frutos, são as igrejas mais antigas. Então a Galácia tinha recebido muito o investimento do apóstolo Paulo, por isso que ele reivindicava um comportamento condizente com aquilo que ele investiu. Já a carta aos Filipenses é uma carta que é muito mais amável, é uma carta de agradecimento, porque Paulo está preso, ele escreve na prisão, e a igreja tinha enviado Epafrodito para levar o dinheiro para Paulo. Então todo o tom de Filipenses é um tom um tanto mais palatável, um tanto mais amigável. Até os problemas são tratados de uma forma um pouco mais dirigida, amigável, como as discussões de Evódia e Síntique no capítulo 4 de Filipenses, né? Rogo que Evódia e Síntique tenham o mesmo pensamento. É muito diferente do trato que Paulo dá aos coríntios, por exemplo, que diz: olha, vocês começaram na carne, agora estão no espírito, tem espíritos facciosos aí. Ora, são momentos diferentes, cartas diferentes, lugares diferentes. Então isso vai dar o tom da carta, né? Então esses são os auxílios do método gramático histórico. Quando nós lermos um texto da Bíblia, eu preciso me perguntar quem foi que escreveu, para quem escreveu e por que então está tão doura esta carta. Ler o livro como um todo e não apenas fragmentando versículos ou ali fazendo a Bíblia uma grande caixa de promessas, selecionando aquilo que simplesmente gostamos. Vamos avançar para uma segunda questão que envolve a Bíblia Cultura, mais especificamente questões de autodidata. Aqui Sproul irá nos dar uma importante informação quanto à edição dos livros do Novo Testamento. Vamos ver o que significa. Uma vez que é possível haver uma mudança no sentido das palavras de uma geração para outra, é importante ser tão preciso quanto possível na determinação do lugar e da data em que o livro foi escrito. Tais esforços de datar e atribuir a autoria têm representado um importante fator de controvérsia teológica em razão dos métodos empregados. Quando as questões de data são abordadas de uma perspectiva estritamente naturalista leia-se anticristã, cientificista, sem Deus. Livros que alegam incluir profecia de predição são colocados numa data contemporânea ou posterior aos eventos que estão preditos. Aqui vemos um critério extraliterário e histórico sendo impropriamente imposto sobre o livro. O que é isso? Quando um grupo de acadêmicos olha para, por exemplo, o livro vamos ver um livro aqui que fala profecias e depois que se cumprem. Por exemplo, o livro de Daniel, que vai tratar um pouco do Império Greco-Macedônio. Daniel tem algumas profecias que são dirigidas a esse povo. Ou melhor, vamos pegar o livro de Isaías, que fala sobre Ciro. Agora ficou um pouco mais fácil, que é fácil de identificar, se não salvo engano, Isaías 45. É uma profecia que iria se cumprir séculos depois. O livro de Isaías foi escrito antes da existência de Ciro. Agora, se eu não acredito em milagre e sou o editor, então eu vou dizer assim: olha, isto aqui foi escrito depois que Ciro veio a existir, é só para justificar que houve a mão de Deus. Então eu vou datar esta profecia de Isaías, capítulo 45, como uma profecia que ocorreu depois da ascensão de Ciro e não antes. Então eu tirei o efeito do milagre, datando o texto para uma época posterior à existência de Ciro, porque eu não acredito em milagre. Isso acontece. Isso é o conceito liberal, um pouco dos liberais, né? Ou a chamada autocrítica. E aí, por que autocrítica? Porque se coloca acima do texto. Nós somos baixa crítica, é um termo antigo, né? Que se refere que nós ficamos abaixo do texto das Escrituras. Nós achamos que o texto é autoritativo.
A autocrítica diz que o texto deve estar subordinado ao leitor e a imposições que o leitor o faz. Então alguns pegam esse texto e chamam ele de Deutero-Isaías, no capítulo 40. Até o capítulo 66, se você já leu o livro de Isaías, você vai perceber que até o 40, o Isaías ele é um autor bastante histórico. Do 40 para o 66, você perceberá apenas profecias. Então, uns estudiosos pegam e dizem: essas profecias, elas são de um outro Isaías, não são do mesmo Isaías. E aí, de uma forma arbitrária, porque não acreditam em milagres, vão dizer que esse texto foi colocado apenas para referendar que o povo deveria voltar para Canaã. Perceba-se que a pessoa fez isso de uma forma bastante arbitrária. Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo? Eu sei que o assunto é denso, mas a gente precisa passar por isso. Por isso que, quando nós vemos a data, é importante sabermos disso. Nós, como crentes, não temos nenhuma dificuldade em datar Isaías 45, 2 séculos antes de Ciro. Nós cremos em milagre. Deus profetiza, Deus usa a profecia como expediente de revelação e revela antes de 2 séculos a existência de alguém. Nós não temos dificuldade disso. Alguns têm e vão dizer que esses textos foram escritos para justificar e não para revelar eventos futuros. Tomemos cuidado então com quem nós lemos, né? Então aqui são esses dois assuntos, né? O método gramático histórico e as questões de autoria e data são importantes para que nós entendamos a função da cultura e da Bíblia. Agora vamos para o nosso segundo bloco, que trata sobre algumas regras na observação de textos bíblicos descritivos. Então nós vamos ver dois passos apenas, 2 setores, um bastante reduzido, o outro um pouco maior. Vamos lá. Linguagem fenomenológica. Linguagem fenomenológica é aquela que descreve os fatos como eles se mostram a olho nu. Quando escritores bíblicos descrevem o mundo ao seu redor, eles o fazem em termos de aparências externas e não com vista a uma precisão científica ou tecnológica. Devo protestar contra a fraude e o erro da reportagem porque o homem do tempo falou em nascer do sol? Como explicar? Quando ainda usamos expressões como pôr do sol e nascer do sol, estamos descrevendo os fatos de acordo com as aparências e ninguém nos acusa de mentirosos. E o que está dizendo aqui? Está dizendo que a Bíblia, ela vê o mundo de acordo com os filhos do seu tempo. Nós não podemos exigir uma perícia dos textos bíblicos científica. Então ele está divulgando aqui questões, por exemplo, de expressões como o sol nasceu. Esta expressão, para nós que sabemos que o mundo é redondo e que na verdade o que parece que o sol está nascendo é um movimento de rotação da Terra que faz, né, sobre o seu próprio eixo, e também que existe por causa do movimento de translação da Terra no Sol, as questões das estações, isso não fere a ideia de que os atores da cena digam que o Sol nasce e que o Sol se põe, mesmo sabendo que não é o Sol que está nascendo se pondo, mas sim ele está fazendo voltas, né? As pessoas estão percebendo isso. Então na Bíblia tem expressões como essa, que refletem a visão dos personagens de seu tempo. E nós não podemos transformar isso em princípios. Dá um outro exemplo um pouco mais simples. Quando o salmista diz assim: sou velho e fui moço, e nunca vi um justo mendigar o pão. Ora, isso não significa que todo justo não mendiga o pão. Afinal de contas, se eu dissesse isso, eu contradizeria a própria Bíblia. Por exemplo, Lázaro, ele foi visto por Jesus Cristo como alguém justo e que mendigou o pão, tomando as migalhas, né, daquele que é rico. Então nós não podemos pegar isso e transformar em princípio, mas entender que o salmista estava falando da sua realidade, daquele que ele viu, do seu fenômeno, quanto ele poderia ver, né, e não que aquilo deve se estender como um princípio. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos nos perguntar até que ponto este personagem, este ator, ele está se referindo a uma experiência da sua percepção e não necessariamente a um princípio que deve ser aplicado para todos nós.
Agora vamos avançar para um assunto chamado implícito e explícito. E aqui Sproul ele vai apresentar uma visão de dois textos bíblicos aqui, de dois assuntos, temas bíblicos. Um são os anjos e o outro o corpo de Cristo. E vamos ver aquilo que ele vai nos apontar sobre como pensar o explícito e implícito pode fazer a diferença. Vamos lá. Quando trabalhamos com a linguagem, fazemos distinção entre aquilo que é implícito e o que é explícito. Muitas vezes a diferença é uma questão de grau e a distinção pode ficar meio que obscurecida, mas normalmente conseguimos determinar a diferença entre o que de fato é dito e aquilo que não é dito, embora esteja implícito. Então, algumas vezes a mensagem do texto pode estar implícita. O que é o implícito? O implícito é uma mensagem comunicada que às vezes não é manifestada. Vou dar um exemplo, né? O seu filho desobedeceu você, falou para você de plantar batata, um exemplo. Então você delicadamente pega o seu chinelo, levanta-se para ele e diz: fala de novo. Você não está pedindo realmente para ele falar de novo aquilo, mas aí você está fazendo uma ameaça, mostrando que se ele fizer, ele vai levar uma punição. Isso está implícito, assim, praticamente explícito, né? Porque o chinelo está balançando ali, mas você não está pedindo para ele falar de novo. Então há duas mensagens, parece ser incoerente, mas a criança, ela entendeu, ela vai entender, né? Então existem linguagens implícitas e linguagem explícita. A ironia, por exemplo: puxa, como você é inteligente, depois que você acabou de errar a entrada na rua 2 vezes com a sua esposa, ela diz: como você é inteligente? Obviamente está sendo irônica, pois está implícito que você é um tolo e não observou as coisas. Então existe a linguagem implícita e explícita. Vamos avançar um pouco mais, agora aplicado em textos bíblicos. Tenho lido numerosas, aqui Sproul falando, tá? Tenho lido numerosas referências ao estado dos seres angélicos como sendo assexuados, onde a Bíblia diz que os anjos são assexuados. A passagem normalmente usada para sustentar tal afirmação é Marcos 12, 25. Ali, Jesus diz que no céu as pessoas não se casam nem se dão em casamento, mas estão todas como os anjos. A afirmação indica que os anjos são assexuados? Pode bem ser que os anjos sejam de fato assexuados e que essa seja a razão pela qual não se casam, mas a Bíblia não diz isso. Poderiam eles permanecer solteiros por outras razões que não a sexualidade? A inferência de que os seres angelicais são assexuados é possível a partir do texto, mas não é uma inferência necessária. Há no texto bíblico muitas referências a respeito da natureza do ser humano, como macho e fêmea, que sugerem significativamente que nossa sexualidade será redimida, mas não aniquilada. Então, um texto extremamente inteligente, onde ele coloca o tema da assexualidade angelical, e que não há nenhum texto explícito dizendo que os anjos não têm sexo necessariamente, e também não podemos inferir que nós não teremos e as nossas sexualidades serão aniquiladas. Eu creio que é mais fácil este assunto, porque, por exemplo, imaginemos que teremos novos corpos na nova terra, que de fato acontecerá, mas eles com certeza têm um traço de continuidade daquilo que nós fomos no passado. Caso contrário, não seríamos nós, seríamos uma nova expressão de um novo ser. Eu preciso lembrar que eu sou o Ricardo, embora possa receber um novo nome, um novo céu, nova terra, mas muito daquilo que o Ricardo é hoje e poderá continuar sendo na eternidade é produto constitutivo daquilo que eu experienciei nos momentos que me formaram. Não posso esperar que isso seja aniquilado totalmente, senão não serei eu que estaria no novo céu e na nova terra. Então há uma continuidade. A sexualidade está inferida? Provavelmente, porque o Ricardo é homem. Então isto com certeza faz parte da minha identidade enquanto pessoa também. Então não há nenhum problema de pensarmos nisso. É o que o Sproul está colocando de uma forma bastante sofisticada aqui. Vamos avançar para um outro exemplo provocativo do Sproul. Outro exemplo do tratamento pouco cuidadoso das implicações pode ser encontrado na questão da natureza do corpo ressurreto de Jesus.
Novamente, tenho ouvido descrições do corpo glorificado de Cristo como capaz de atravessar objetos sólidos sem qualquer dificuldade. A justificativa bíblica para tal alegação é encontrada em João 20:19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Examine cuidadosamente o texto. Haverá nele uma afirmação de que Jesus desmaterializou-se e flutuou através da porta? Não. A afirmação do texto é que as portas estavam fechadas e Jesus veio e parou no meio deles. Por que o autor menciona que as portas estavam fechadas? Talvez para indicar a forma fantástica pela qual Jesus apareceu, ou talvez apenas para reforçar o que realmente diz, isto é, que os discípulos estavam com medo dos judeus. Seria possível que Jesus tenha vindo ao encontro dos seus apavorados discípulos amontoados atrás de portas fechadas, aberto a porta, entrado e começado a falar com eles? Novamente, é possível que Jesus de fato tenha passado através da porta, mas o texto não diz isso. Então, muito interessante a maneira como ele aborda esse texto. De fato, não há nenhum registro, de que Jesus apareça, de uma forma, entre aspas, fantasmagórica, uma forma sobrenatural, além desse texto. Então, não é muito bom você argumentar nestas categorias, sendo que você tem apenas um texto para se consolidar. O que Sproul está fazendo é erodir, tirar, a certeza de quem faz isso. Então aqui, meus irmãos, temos dois exemplos interessantes sobre implícito e explícito. É possível que os anjos sejam assexuados? É possível, mas não é necessariamente o caso, porque não há nada explícito. É possível que Jesus tenha simplesmente surgido do nada, abruptamente, no meio da sala? É possível, mas não é necessariamente isso que o texto está dizendo com todas as palavras. Então isso nos ajuda. Por quê? Porque nós ficamos apenas com o que o texto diz, sem fazer qualquer inferência. E se fizermos alguma inferência, não há problema nenhum você dizer: eu estou pensando isso, mas isto é uma inferência possível. E aí você trata o texto, ao interpretá-lo com honestidade, vendo as suas limitações e, por mais desafioso que seja, contentar-se com elas. Que Deus nos ajude em nossos estudos bíblicos. Amém.